Olá, somos do grupo formado por mim, Joana, Daniel e Helmut. O nosso trabalho vai abordar fenômenos físicos aplicados às máquinas de estamparia digital. Começaremos com uma breve introdução, abordando rapidamente sobre a estamparia, dando ênfase na estamparia digital. Falaremos sobre a tecnologia e os fenômenos físicos usados nas máquinas de impressão digital, trazendo vantagens e desvantagens e uma breve conclusão. Inicialmente, o que é estampar? Estampar é imprimir em relevo ou a oco por rebatimento mediante matriz gravada. Temos 4 tipos de estamparia. Primeiramente, a estamparia manual, que é um trabalho artesanal com tecido de algodão e linho e tintas à base de água. Inspirados na flora brasileira, os desenhos são transformados em estampas que se combinam com traços orgânicos e geométricos. O resultado é a soma entre a beleza natural brasileira e a racionalidade do design de padrões. Em segundo, temos a estamparia automatizada, que nada mais é que a mesma técnica da estamparia manual, porém efetuada em máquinas automatizadas. A estamparia por sublimação é um processo em que o sólido se transforma em gás ou vapor sem passar pelo estado líquido. Na área da estamparia, esse processo é mais conhecido pela estampagem de canecas, pratos, chinelos e outros materiais que possuam capacidade de aderir ao poliéster. A característica mais marcante na sublimação é o fato que as peças produzidas através desse processo são muito resistentes à lavagem, arranhões e temperaturas extremas como quente e frio. E por fim, a estamparia digital, que funciona como uma impressora de papel que imprime os desenhos diretamente sobre as superfícies dos tecidos, deixando-os fiéis com uma riqueza impressionante de cores e detalhes. Aqui temos 4 imagens que simbolizam cada tipo de estamparia, e a última é a estamparia digital com a máquina que a gente vai abordar no trabalho. A estamparia digital ela necessita de 4 fatores que são mais importantes. Primeiro, o hardware. Segundo, o software. Terceiro, a qualidade da tinta. E, por fim, o tipo de malha ou tecido que vai ser utilizado. Sem contar o processo e a produção que se utiliza dependendo de cada máquina e de cada superfície têxtil, né? O hardware ele é utilizado nesse trabalho, né, que a gente fez a visita na empresa, foi Kornit Avalanche HD6. E para receber essa máquina foi necessário arrumar uma sala que fosse climatizada por conta do próprio maquinário, para evitar superaquecimento do mesmo e da fibra que vai ser estampada. Além disso, foi preciso comprar uma máquina de polimerização para fazer a consolidação térmica da estampa. O software, primeiro é preciso fazer o tratamento da arte, né? Para isso é necessário contratar uma licença do pacote Adobe com todos os softwares de edição de imagem. Para fazer esse tratamento e o trabalho ser mais rápido e produtivo, foi necessário comprar um computador com uma configuração muito potente para suportar os trabalhos de edição e manter o software da máquina rodando o dia inteiro, que nesse caso dessa empresa que a gente visitou, trabalha nos dois turnos. O software utilizado para controlar a produção da máquina foi adquirido junto com ela e também é da empresa Kornit. A qualidade da tinta e o tipo do substrato têxtil, ele é muito importante para a fixação, a qualidade da tinta é muito importante para a fixação do tecido, mas também o tipo de substrato têxtil, se ele for composto por fibras naturais, sintéticas ou artificiais, também vai mudar o meu processo. E o título do fio e a gramatura do meu substrato têxtil também interferem nisso. Falando um pouco sobre o processo, a partir do momento em que a gente escolheu o tema, a gente procurou empresas da região de Blumenau que possuíam máquinas de estamparia digital e encontramos a Cotton Star Confecções, que nos permitiu a visita na empresa e a gente conseguiu conhecer e entender o processo de estamparia digital mais a fundo e visivelmente, né? A produção nada mais é que primeiro a arte ela vai ser estampada e ela é tratada por uma arte finalista
que tem o papel de controlar e balancear as cores da estampa para que fique com a melhor resolução possível no tecido. O operador ele coloca a peça aberta ou fechada na máquina, centralizando a malha no berço dela. Ele aperta o print e a máquina começa a fazer o processo de estampagem amaciante, base branca, se necessário, e cores. Quando o tecido é escuro, é preciso fazer uma base branca para poder estampar as partes coloridas em cima. Quando o tecido é claro, não é necessário fazer a base de branco. Fundos claros eles economizam mais tinta e aumentam a produtividade da máquina. Estampas muito grandes, elas encarecem a peça, porque demoram muito mais para serem estampadas e gastam muito mais tinta. Falando um pouco agora sobre as tecnologias e os elementos físicos do nosso trabalho, a gente explorou os métodos onde a tinta é retida no cartucho e ela é conduzida até o tecido por meio de interações de cargas, elementos piezoelétricos e placas eletricamente carregadas. Falando um pouco sobre o elemento transdutor piezoelétrico agora, são materiais que produzem uma carga elétrica sob estresse mecânico. O princípio é realmente simples, a carga elétrica obtida é proporcional ao estresse mecânico aplicado. Um amplificador de carga pode converter essa carga em um sinal de 0 a 10 volts, que é fácil de medir. No final, a tensão de saída é proporcional à tensão mecânica. Para que essa excitação do bico seja uniforme e possa ser controlada, as máquinas de impressão elas utilizam de um transdutor piezoelétrico que, ao acoplado à cabeça de impressão, age como um atuador de força para fornecer a excitação periódica necessária. No jato de tinta piezoelétrico, o mecanismo usado para gerar as gotas é o elemento piezoelétrico, normalmente feito de titanato de zirconato de chumbo. Dependendo da arquitetura da cabeça, o transdutor piezoelétrico pode ser fixado a uma membrana que forma uma parede da câmara de tinta ou pode construir a própria câmara. Materiais piezoelétricos apresentam um acoplamento eletromecânico, sendo possível operar nos modos direto e inverso. A teoria envolvida no fenômeno de piezoeletricidade pode ser descrita pelo acoplamento entre as equações eletromagnéticas e as equações mecânicas, dentro de limite elástico. Ao trabalharmos com uma fina estrutura piezoelástica, podemos modelar como uma viga. Com isso, todas as componentes de tensão podem ser desprezadas, com exceção da componente na direção 1, conforme a gente pode observar na figura 16 do slide. As equações que constituem esse fenômeno são dadas pelas equações, também presentes no slide, uma para efeito inverso e outra para efeito direto, onde o epsilon é a deformação, o sigma é a tensão, D é o deslocamento elétrico e E é o campo elétrico. S é o inverso da rigidez. O coeficiente piezoelétrico e a permissividade elétrica são dadas por D e K, respectivamente. Os sobrescritos E e sigma significam que os parâmetros K e S são medidos a tensão e campos elétricos constantes, respectivamente. Falando um pouco sobre inkjet, que é uma tecnologia que permite a entrega de tinta líquida para um substrato, onde somente a gota de tinta faz contato com o meio. Portanto, um método de impressão de não impacto. Muito da teoria fundamental por trás da tecnologia foi desenvolvida no final do século XIX, mas o desenvolvimento da tecnologia para aplicações industriais se deu no final da década de 50 e 60. É uma tecnologia classificada tipicamente em dois grandes grupos, jato contínuo de tinta e jato de tinta gota por demanda, respectivamente. Falando sobre o jato de tinta contínuo, o jato de tinta é gerado pelo bico, quebra em diversas gotas, logo após a saída do bico. Sem qualquer intervenção, a quebra ocorreria de forma randômica, resultando em gotas de diversos tamanhos diferentes. Esse problema é resolvido por meio de uma excitação periódica do bico que se transforma em uma perturbação especial do jato. A combinação da velocidade do jato e da frequência da excitação
determina o tamanho da gota, o que pode ser controlado com grande precisão na casa de até 1 picolitro. Portanto, quando uma voltagem é aplicada aos eletrodos do elemento piezoelétrico, o volume da câmara é tipicamente reduzido, o que resulta em uma gota de tinta sendo esguichada para fora do bico. Após saírem do bico, as gotas são carregadas eletricamente em uma quantidade que depende da imagem a ser impressa. As gotas então passam por um campo elétrico formado pelas placas de deflexão, para fazer com que se desviem e atinjam o substrato. Existem duas maneiras de desviar as gotas do processo contínuo acionado por piezoelétricos. As gotas de tinta que possuem cargas inversas são recolhidas e redirecionadas novamente à cabeça de impressão. Assim, não há desperdício de tinta. Podemos ver uma ilustração no esquema que está presente no slide. Os métodos de deflexão, eles são separados em 3 tipos: binária, múltipla e Hertz. No método de deflexão binária, as gotas são direcionadas para um único local de pixel no meio ou para a calha de recirculação. No método de deflexão múltipla, a deflexão é variável, de modo que as gotas podem abordar vários pixels. Esses dois conceitos são ilustrados nas figuras 3.2 e 3.3 presentes no slide. Há uma variante do método contínuo chamado método Hertz, em homenagem a quem o inventou. No método Hertz, a quantidade de tinta depositada por pixel é variável. Isso é obtido gerando quedas muito pequenas, da ordem de 3 picolitro. As velocidades de cerca de 40 metros por segundo e com frequências de excitação de mais de 1 MHz, como a gente pode observar na figura 3.4. As gotas não destinadas a atingir o meio são carregadas e desviadas para uma calha. As gotas de impressão recebem uma carga menor para evitar que se fundam durante o trajeto. Novamente, as gotas não destinadas possuem cargas inversas àquelas encontradas no tecido e, portanto, podem ser desviadas e reaproveitadas dentro do sistema de impressão. Em um sistema de jato de tinta contínuo, o método mais comum pelo qual as gotas são selecionadas para impressão é por carga eletrostática, por indução de um eletrodo próximo. O jato condutor, a gota de formação e o eletrodo de carga formam um circuito RC, no qual a resistência e a capacitância mudam com o tempo. A resistência aumenta à medida que o diâmetro do ligamento caído diminui, tornando-se infinito no ponto de ruptura. Um circuito resistor-capacitor por condensador, filtro RC ou malha RC, é um dos mais simples filtros eletrônicos de resposta de impulso infinita analógicos. Ele consiste de um resistor e de um capacitor condensador, podendo estar ligados tanto em série quanto em paralelo, sendo alimentados por uma fonte de tensão. A gente pode observar um esquema teórico de um RC na figura do slide. Falando agora um pouco sobre a queda e a deflexão da gota. Para garantir que a carga na gota seja suficiente e bem controlada, é importante que a gota em formação comece a carregar logo após a queda anterior ter se separado. A figura no slide ilustra como a carga em um capacitor aumenta com o tempo quando utilizado em um RC constante. É preferível que o rompimento ocorra na região B em vez da região A, onde a carga será menor e o nível de carga é mais sensível a pequenas mudanças no tempo. Esse tempo ou faseamento é geralmente obtido detectando a carga nas gotas à medida que elas passam por um eletrodo de detecção separado, colocado, por exemplo, logo abaixo do eletrodo de carga. Claramente, a constante de tempo do circuito RC deve ser tal que a região do platô seja alcançada bem dentro do período de formação da gota. A condutividade da tinta deve ser alta o suficiente para garantir isso. A química da tinta pode interromper a formação de gotas e o carregamento. Por exemplo, a incorporação de polímeros de cadeia longa tendem a inibir a quebra de queda, levando a ligamentos muito finos e, portanto, de alta resistência.
Uma vez carregadas, as gotas se movem através de um campo elétrico constante e são desviadas. A deflexão, D para a geometria mostrada na figura 15, pode ser estimada a partir da equação mostrada no slide, onde Q é a carga da gota, M é a sua massa, E é o campo elétrico e V é a velocidade da gota, na direção vertical. Isso dará uma subestimativa da deflexão verdadeira, já que o retardo aerodinâmico irá desacelerar a queda e o contorno do campo fornecerá forças além das bordas superior e inferior das placas de campo. As condições são geralmente mais complexas do que este modelo simples presume, pois várias gotas estão em voo ao mesmo tempo. Essas gotas irão interagir aerodinamicamente e também se repelirão eletrostaticamente. Embora a equação sugira que a deflexão é proporcional à carga da gota, se outras gotas estiverem próximas, elas também influenciarão a deflexão, e pode até ser impossível obter uma deflexão específica por causa dessas interações. A sequência de carga necessária para imprimir um padrão específico é normalmente encontrada por estimativa inicial ou cálculo, seguido por interação experimental até que a precisão de colocação da gota suficientemente seja alcançada. Devido às complexidades associadas ao injete contínuo convencional, carga e deflexão, recirculação da tinta e pressurização, tais cabeças de impressão tendem a ser caras. Por outro lado, como os bicos são recarregados ativamente pela operação de pressão positiva, as frequências de operação desses dispositivos são pelo menos uma ordem de magnitude mais alta do que nos sistemas de gota por demanda. Por essas razões, os sistemas contínuos são geralmente usados em aplicações industriais, ou seja, são as mais utilizadas nas aplicações de larga escala na indústria têxtil. Falando agora um pouco sobre a gota por demanda. Diferentemente do contínuo, onde as gotas de tinta têm um fluxo constante e são rejeitadas pelo tecido devido às diferenças de carga, no jato de tinta gota por demanda, as gotas são ejetadas apenas quando solicitadas pelo sistema para formar a imagem. Os dois principais mecanismos ejetores de gota usados para gerar gotas são o jato de tinta piezoelétrico e o jato de tinta térmico. Assim como no contínuo, temos que o sistema de gota por demanda também utiliza de material piezoelétrico para espremer a gota de tinta para fora do bico. A gente tem algumas classes, né? As cabeças de impressão para jato de tinta piezoelétrico, no caso de gota por demanda, elas são divididas em diferentes classes de acordo com a geometria do ejetor de gota e também como o elemento piezoelétrico opera. Os tipos são modo de cisalhamento, modo de dobra, modo de empurrar, modo de compressão, excitação de bico e alimentação da camada porosa. Na figura de cima, temos um esquema de cabeça de impressão de gota por demanda e o funcionamento do atuador de força piezoelétrico. Na figura de baixo, podemos ver uma fotografia de alta velocidade mostrando o jato de tinta que é emitido pela cabeça de impressão no instante que o atuador exerce a força. A voltagem aplicada no atuador de força irá indicar qual deve ser o tamanho da gota de tinta expelida e varia para cada aplicação desejada. Falando um pouco sobre as vantagens dessa máquina, ela tem uma redução de estoques de quadro de estamparias, redução nos custos devido à não necessidade de gravar os quadros, um processo de estampar a peça é mais rápido que a estamparia tradicional com quadros, não há limite de cor, então essa máquina ela geralmente trabalha com 8 a 12 cores nos desenhos das peças, menor lead time de produção, a resolução da estampa é muito superior à estamparia por quadros devido à quantidade ilimitada de cores que pode ser utilizada ao estampar. Falando um pouco agora sobre as desvantagens, é necessário um investimento muito alto, né? A empresa relatou que a máquina foi comprada por volta de R$ 2 milhões, com todos os custos de importação e impostos.
Há custos de instalação, de computador potente para rodar edição e tratamento de imagem, para ser reproduzido nas estampas com a máxima qualidade. Gastos com insumos importados, como tintas, amaciantes e neutralizadores. Estampas que exigem muitas técnicas, como flocado, glitter e apliques, não são possíveis fazer nessa máquina. Concluindo, a física clássica tem um papel importante a desempenhar com muitos aspectos da impressão a jato de tinta. A compreensão e o controle adequados da formação do jato e do movimento subsequente dos materiais injetados requerem estudos físicos das propriedades do líquido em taxas de cisalhamento muito altas, modos acústicos de cabeças de impressão, instabilidade de jato, formação de gota, movimento de gota, alongamento de ligamentos de fluido, o papel de polímeros, carga elétrica de gotas e a interação aerodinâmica e eletrostática de jatos e gotas em queda. A impressão têxtil a jato de tinta está crescendo, enquanto o crescimento da impressão têxtil analógica permanece estagnado. A impressão digital está começando a representar uma parcela cada vez maior da produção de impressão têxtil, à medida com que o comprimento das tiragens de impressão em têxteis diminui e a demanda por tiragens curtas e entregas just-in-time aumenta, a impressão digital fornece soluções mais econômicas. À medida que as tecnologias de impressão digital melhoram, oferecendo produção mais rápida e tiragens maiores e econômicas, a impressão digital crescerá para se tornar a tecnologia que fornece a maioria dos têxteis impressos do mundo. Aqui as nossas referências. E agora eu só vou trocar de tela para mostrar alguns vídeos que a gente fez lá na empresa. Só um minuto.